A paz do Senhor, meus irmãos. Alguns dias atrás eu estava a orar e Deus me trouxe ao coração que eu viesse a orar especificamente sobre ou pela nossa nação. Então, estando a orar com a minha esposa, eu tive uma visão da parte de Deus em que o Senhor me mostrou o Palácio do Planalto, aquelas duas torres, a casa propriamente dito, e a cerca de uns 200 metros ou algo em torno dessa questão aqui, eu me deparei com esta realidade em que eu vi um grande espírito das trevas, um demônio muito grande, um demônio muito forte. Ora, se não era Lucifer, eu posso lhes dizer, lhes afirmar, que era o segundo da hierarquia dele lá, ou alguém muito forte dentro do sistema. Ora, não era demônio de galinha preta, não era demônio de esquina, não era demônio de algumas realidades que existe no meio do ocultismo. Era um demônio muito forte, um demônio tremendo. E em meio a essa visão, o Espírito de Deus disse assim: olhe para a casa do Planalto. E quando eu olhei para especificamente a casa e deixei o meu olhar da torre onde estava aquele demônio agarrado, naquelas duas torres que tem lá em Brasília, no Palácio Planalto, eu olhei e vi uma espécie de fogo. Daí eu digo: mas Senhor, o que é este fogo? E Deus disse assim para mim: este fogo é a oração da igreja. É a oração da igreja. E em meio àquela realidade, aquele fogo subia e queimava aquele demônio, e o demônio largava aquelas duas torres. Quando aquele fogo baixava, quando o fogo baixava, o demônio ia novamente à direção daquelas torres para derribar, para arrebentar com aquela torre. E eu digo: mas Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito de Deus disse para mim: se a igreja orar, se a igreja permanecer na oração, a nação brasileira vai ter a vitória. A hora que a igreja descuidar da oração, o demônio vai prevalecer. Então, com isso, eu quero dizer aos amados irmãos, aos pastores, que a nossa luta não é simplesmente uma questão de ganhar uma eleição. Uma eleição é apenas um detalhe nesta luta. O demônio não é demônio de galinha preta, nem demônio de macumbaria. O demônio é mais forte do que alguns pensam. O império é maior do que alguns imaginam. Então, fica aqui a minha observação. Nós devemos votar com consciência aquilo que Deus colocou ao nosso coração, mas não nos esqueçamos, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, que enquanto estivermos aqui nesta terra, devemos continuar fazendo a diferença. Ou seja, após o presidenciável assumir, a igreja precisa continuar orando. Olhem bem para mim aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Não é uma campanha de oração, não é um momento de oração, não é um mês de oração que vai livrar a nossa nação das garras de Satanás. O plano está muito bem arquitetado, as forças do mal estão mais do que alguns dos senhores pensam, o demônio é mais forte do que alguns dos senhores pensam, como cristão, que somente uma campanha de oração vai livrar esta nação. Ora, eu não posso ser omissor, eu não sou covarde, não espiritualizo as coisas, mas sei quando Deus fala, e sei também que alguns dos senhores que estão escutando aqui sabem da veracidade e também da questão que está em pauta na nossa nação. A igreja brasileira, em especial, eu como assembleiano digo, nós precisamos voltar a orar. Os senhores que já têm cerca de 30, 40 anos de Assembleia de Deus sabem muito bem que a igreja na década de 80
de 70 e de próximo a 90 era uma igreja. A igreja ainda orava. Ainda nós éramos temidos e éramos espraguejados, discriminados, chamados de qualquer nome, porque a igreja incomodava. A igreja incomodava. Agora, depois da década de 90, das bênçãos de Deus, de tudo que Deus fez, senhores, é contado nos dedos da mão, as igrejas que ainda continuam naquela performance de oração. Então, queridos irmãos pastores, com todo respeito a toda a hierarquia, a toda a questão espiritual que nós já vivemos, das coisas lindas que fizemos, de que Deus fez no nosso meio, mas hoje a igreja não precisa somente de uma campanha. A igreja precisa, sim, de um voltar eminente aos pés do Senhor, para que a nossa nação seja livrada das mãos de Satanás. É somente, reitero o que o Espírito de Deus me falou, é somente através da oração da igreja, a oração contínua da igreja, que Deus vai livrar esta nação. Não fiz apologia ao diabo, não fiz apologia ao império das trevas, eu somente relatei o que Deus falou ao meu coração. A luta, senhores, é maior do que se imagina, é maior do que se pensou, mas Deus vai nos dar a vitória. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ora, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É a palavra que nos fala. Agora tem um detalhe muito importante. A Bíblia diz que Deus nos deu a mente de Cristo. E nós discernimos tudo e por ninguém somos discernidos. Temos a autoridade do Espírito. Façamos méritos aquilo que Deus colocou à nossa mão. E não vamos deixar de maneira nenhuma a nação brasileira cair nas mãos de pessoas com segundas intenções, ou muito menos o império das trevas permanecer sobre ou imperar sobre a nossa nação. Deus abençoe a todos, as nossas considerações a todos os líderes, aonde chegar esse áudio, aonde chegar esse vídeo, que as mãos do Senhor venham estar sobre você, que a mão do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a sua família, e lembre-se de uma palavra muito importante, de que nós abençoando Israel, nós seremos abençoados. E como disse Caleb, se o Senhor quiser nos dar a terra, Ele nos dará. E eu sei que ainda que o inimigo tente, que venha como correntes de águas, o Senhor nos tem dado esta terra. E o Brasil é do Senhor Jesus. Deus te abençoe no nome do Santo de Israel. Amém.